Você é do tipo de pessoa que se preocupa em excesso com os detalhes das coisas? Ou você é muito perfeccionista? Se sim, ou se você conhece alguém assim, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos falar sobre o conto do Tolkien, o escritor de O Senhor dos Anéis. O nome desse conto é Folha de Migalha, e vocês vão entender por que esse nome também, tá? Então vamos falar sobre isso. Esse conto vai trazer uma esperança maior, uma certa paz de espírito para vocês que têm esse problema. Ou para nós, que muitos de nós temos esse problema também. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Curtam esse vídeo se vocês gostarem e comentem indicações de livros que vocês queiram que apareçam aqui também nesse canal. Tá? Então vamos para o vídeo. Tolkien foi um escritor muito famoso por escrever O Senhor dos Anéis, O Hobbit, e ele nasceu no país em que é hoje a África do Sul. Tá? Este conto, Folha de Migalha, está dentro de um livro chamado Árvore e Folha. Neste livro, na primeira parte do livro, ele faz alguns escritos, escreve algumas coisas sobre contos de fadas, e na segunda parte, ele coloca esse conto, Folha de Migalha, ou no inglês, Leaf by Nigel. Então, por que o nome Folha de Migalha? Porque o Migalha, e aqui já entrando no conto em si, Migalha é o personagem principal, Migalha ou Nigel, né, no inglês. E o Migalha era um pintor muito perfeccionista, muito preocupado com os detalhes, daqueles que pintaria melhor uma folha na sua perfeição do que uma árvore. Quando ele iria pintar uma árvore, por exemplo, ele se preocupava em excesso em pintar perfeitamente a folha da árvore. Então ele era um pintor, era muito perfeccionista, sonhador, e ele pintava vários quadros, porém teve um quadro que ele imaginou e sonhou com aquele quadro que seria o mais perfeito para ele, que era uma árvore grande, né, com folhas, com bastante folhas, com algumas montanhas por trás, e ele imaginou todo um quadro. E ele começou a pintar. Começou com a folha ao vento e foi pintando. Porém, ele estava muito preocupado em não conseguir terminar esse quadro antes de uma viagem que ele teria que fazer. Era uma viagem muito longa. E ele se perdia um pouco nessa preocupação, ficava muito preocupado. Ele não conseguia pintar por tanto tempo por causa que apareciam muitos deveres da vida cotidiana para ele, principalmente das pessoas que vinham pedir favores para ele. Por exemplo, ele tinha um vizinho chamado Paróquia, né? O Migalha tinha um vizinho chamado Paróquia, e esse vizinho dele era manco e sempre precisava dos favores do Migalha. E teve uma vez que a esposa do vizinho dele, do Paróquia, ficou doente, e ele foi até a casa do Migalha. O Migalha estava pintando, e quando ele chegou e falou com ele, o Migalha ficou com a caneta na mão, um lápis, como ele sempre ficava, com um pincel, para mostrar para as pessoas que ele estava pintando e que ele não queria atender as pessoas, né? Porém, mesmo que ele se forçasse a não querer atender as pessoas, tinha uma parte no coração de Migalha que era uma parte muito caridosa e generosa. E por isso, muitas e muitas vezes, ele acabava fazendo esses favores para as pessoas e adiando a finalização da sua obra, do seu quadro. Então, chegou lá o vizinho, Paróquia, falou com Migalha, falou que a esposa dele tinha ficado doente, que ela precisava de um médico, e que a casa dele, do Paróquia, também estava uma época de muita chuva, e a chuva com os ventos acabou quebrando algumas telhas e estava entrando água para dentro da casa. Então ele precisaria de um pedreiro também, de um médico para a esposa e de um pedreiro para a casa. E ele morava longe da cidade, né? E não tinha bicicleta, e o Migalha tinha bicicleta. Então ele pediu para que o Migalha fosse até a cidade, chamasse um médico e um pedreiro, né? E o Migalha, ele acabou cedendo e foi até a cidade,
não conseguiu falar com o pedreiro, conseguiu falar com o médico, e na volta ele se molhou com bastante chuva, né? Mas conseguiu lá falar com o médico para a esposa do paróquia, tá? Então ele fez esse ato de caridade para o seu vizinho, e logo depois, enquanto ele estava em casa, bateram na porta de novo, e era uma figura chamada de inspetor, né? Esse inspetor é uma figura burocrática que falou que ele precisaria ir para essa viagem, fazer essa viagem agora, né? Não daria para adiar mais. E aí veio uma grande tristeza no coração dele, né? Que ele pensou, eu não acabei meu quadro, que eu precisaria acabar. Eu não terminei ele, tá? E vocês vão perceber aqui nesse conto que esse conto é profundamente cristão. Se você é cristão, você vai perceber algumas coisas, e eu também vou mostrar aqui algumas referências bíblicas de acordo com os trechos do conto, tá? Então esse inspetor chega e fala que ele precisa ir essa viagem agora, e tem um outro personagem chamado de o condutor, que é o que vai levar ele nessa viagem. E o condutor aqui representa a morte, tá? Representa o que leva ele para essa passagem, né, do tempo para a eternidade, digamos assim. Então essa viagem que ele precisaria fazer é justamente essa passagem, né, da vida na Terra para a eternidade, do tempo para a eternidade. Então o condutor leva ele para essa viagem, mesmo ele sem querendo ir naquele momento. A obra dele estava inacabada e essa era a grande preocupação, porque ele não queria ir naquele momento para a viagem, né? Era uma viagem desagradável. E ele pega o trem ali, faz essa viagem, e ele chega em uma grande estação. Quando ele chega nessa estação, ele escuta uma pessoa chamando o nome de alguém e estava chamando o nome de Migalha, né? E fala para ele que teria que levar ele para um hospital para tratar ele. Então ele chega no local que era para ser um hospital, porém ele fala que era mais um campo de trabalho, né? No começo tinha um médico ali, só que era um médico muito rígido, e o médico falou que ele teria que trabalhar naquele lugar. Então ele mexia com carpintaria, com tábuas, pintava, e fazia esses tipos de trabalho, né? E ele passou um bom tempo fazendo isso. Ele começou a pensar que ele não iria mais sair dali, né? Ele falou, era para ser um hospital, e aqui eu estou trabalhando, e às vezes colocava ele num lugar escuro para ele pensar um pouquinho, refletir sobre a vida. E esse local, né, do conto, se vocês perceberem, é uma referência ao purgatório, né? Ao purgatório, a doutrina católica do purgatório, um lugar de purificação, né? Então ele está trabalhando ali de uma certa forma, está refletindo no escuro, justamente para purificar. E depois de um tempo, ele está lá na sala dele e ele escuta duas vozes, né, conversando. E chama ele para ir. A primeira voz fala o seguinte: agora vamos tratar do caso do Migalha. E olhem a referência aqui, tá? A primeira voz fala: vamos tratar do caso do Migalha, e começou a falar dos erros que ele cometeu, né, na Terra. Ou seja, começou a falar das omissões, dos momentos em que ele precisava ajudar o vizinho dele, ele não ajudou, né? Quando precisava fazer alguns serviços na, na casa do vizinho, que de acordo com a primeira voz estava escrito na lei, né? Então ele teria que cumprir essa lei de ajudar o vizinho a, a reparar ali a casa do vizinho. Ele não tinha feito em momentos anteriores. E essa primeira voz é uma voz muito justa, né? Uma voz que ela é muito racional, muito fria, e é uma voz que está com total atenção aos fatos, ao que aconteceu, né?
aos erros que ele cometeu e o que ele fez de bom, mas principalmente a, as omissões dele, ao que ele deixou de fazer, né? E a segunda voz já é um paralelo com isso, só que ela é uma voz mais, digamos assim, mais misericordiosa, representando já a graça, né? O amor, a misericórdia. E a primeira voz começa a dialogar com a segunda. A primeira fala, mas naquele dia o Migalha não ajudou o seu vizinho paróquia. Ele precisaria fazer isso e não fez, né? Ele foi negligente com isso. E a segunda voz se contrapunha e falava, mas ele tinha uma boa intenção no coração, né? Ele era uma pessoa boa. E naquele outro dia, ele fez um sacrifício pelo seu vizinho paróquia. Ele foi até a cidade, né, de boa vontade. Ele fez um ato ali de caridade, mesmo sem, mesmo ele não querendo, ele se forçou ali até aquele local, né, e ajudar o seu vizinho. Então a segunda voz começa a colocar o que Migalha fez de bom. E na minha interpretação, essa primeira voz representaria a voz de Deus, né, como a justiça, né, prestação da justiça, do juízo, e a segunda voz como se fosse a representação de Cristo, que é uma voz da misericórdia. E essas duas vozes, o diálogo entre as duas vozes, a justiça e a misericórdia, é o que fazem o julgamento do Migalha. Só que há uma expressão, um trecho muito interessante que a primeira voz fala, que é o seguinte: enquanto ele está falando ali das omissões do Migalha, ele fala para a segunda voz, que representa a misericórdia. Mas, apesar de tudo, a última palavra é tua. Cabe a você, é claro, dar a melhor interpretação dos fatos. A primeira voz fala para a segunda. E se você é cristão, você pode lembrar de uma parte bíblica do Novo Testamento que fala que a misericórdia triunfará sobre o juízo. Tá? Então, essa é uma referência a essa passagem bíblica também. Porque a primeira voz que representa a justiça fala para a segunda voz que representa a graça e a misericórdia. A última palavra é tua. Cabe a você, é claro, dar a melhor interpretação dos fatos. E se a gente for ainda mais fundo, a gente pode perceber que é como se Deus desse para Cristo o poder de julgar. E quando ele fala é claro aqui, né, cabe a você, é claro, dar a melhor interpretação dos fatos, como se Deus compreendesse que Cristo daria a melhor interpretação dos fatos, porque ele viveu como homem entre nós, né, entre a humanidade. Então tem essas referências aqui, tá? E daí eles decidem, a primeira e a segunda voz decidem que devem dar um tratamento mais leve pro Migalha, né? Então ele estava ali no purgatório e eles chamam um personagem chamado de Carregador, né? E esse personagem carregador é o que vai levar Migalha para outro local. E aqui é como se fosse a passagem do purgatório para o paraíso. O carregador pega o Migalha, coloca ele no trem e o Migalha percebe um cheiro melhor no trem. É uma viagem mais rápida, mais leve, né? É uma viagem tranquila. E daí ele chega em um local muito bonito. E quando ele desce do trem, ele encontra uma bicicleta, que era por acaso a mesma bicicleta, ou muito semelhante à bicicleta que ele usava em vida. E ele pega a bicicleta e sai pedalando, e ele começa a ver um gramado verde muito bonito, né? E ele chega um momento que ele fica em êxtase quando ele olha. Quando ele olha para um lado do horizonte, ele percebe uma árvore muito grande, uma árvore perfeita, que era justamente aquela árvore que ele sempre quis pintar, tá? Ele percebe aquela árvore que ele sempre quis pintar, com as folhas, com os detalhes que ele imaginou, inclusive as coisas que ele imaginou e que ele não conseguiu fazer em vida,
pois o quadro dele ficou inacabado, como vocês se lembram, e tá tudo completo lá. A obra dele tá acabada e tá perfeita naquele local. E ele olha, existem as montanhas, existem as aves, né? E ele sente uma alegria muito grande por causa disso. Logo depois, o vizinho dele, o paróquia, aparece lá também, nesse local. É como se ele tivesse chegado lá no paraíso também. E o vizinho dele, em vida, era o paróquia, era muito preocupado com jardinagem, construção. Quando chegava na casa do Migalha, ele nem olhava para os quadros que ele estava pintando, né? Enquanto que o Migalha já era o contrário. Ele era muito ligado à questão da pintura, do quadro dele. Ele não estava nem aí para construção, para jardinagem, né? Ele negligenciava o jardim da casa dele. E ali naquele local, que seria o paraíso, né? Em uma interpretação pessoal aqui, o Migalha, personagem principal, ele está muito mais preocupado com jardinagem, construção, enquanto que o seu vizinho paróquia já ele é mais contemplativo, contempla mais a beleza da árvore, daquela paisagem, né? Então eles conversam ali e há um processo de reconciliação entre os dois, né? Porque em vida o Miguel às vezes não queria atender ele de uma forma tão boa, né? Por causa que ele queria terminar o quadro. E há esse processo de reconciliação. E logo depois eles veem um homem que eles falam que é semelhante a um pastor de ovelhas. Na minha interpretação, seria o mesmo personagem que é a segunda voz, que seria Cristo, né? A representação da misericórdia, da graça. E ele fala que precisa levar o migalha para depois das montanhas, né? Seria um local depois das montanhas. E, e daí o Tolkien escreve o seguinte, né? Para depois das montanhas, eu não tenho como mais saber o que estava para além das montanhas. É como se fosse algo que ele ia subindo cada vez mais, tendo uma paz cada vez maior, uma alegria cada vez maior. É como se fosse um encontro pleno com Deus que seria indescritível, né? E por isso Tolkien não descreve, mas faz referência a, a esse encontro pleno com Deus, essa paz total, né? E, e daí esse personagem, que era semelhante a um pastor de ovelhas, leva o migalha e o paróquia, que é o vizinho dele, diz que não quer ir ainda, porque ele quer esperar a esposa dele lá, no que seria o paraíso. Então o migalha vai com esse pastor de ovelhas, e depois o Tolkien começa a falar sobre lá na Terra, como é que tá. Tem um pessoal comentando da morte, né, do migalha, e o pessoal tá falando que ele era um homem qualquer, um homem bobo, inútil, né? Ninguém ligava muito para ele. E tem até uma passagem aqui que um dos personagens que estão lá na Terra comenta sobre ele, que diz o seguinte, né? Ele fala que o Nigel, né, que é o Migalha, não é ninguém importante. Ele escreve assim: acho que ele era um homenzinho bobo, disse o conselheiro Tompkins, né, que é um dos personagens que estavam lá na Terra. O Migalha era um homenzinho bobo, inútil, na verdade nenhuma serventia para a sociedade, né? Então, o que é que representa isso? Representa o julgamento superficial da sociedade, apenas pelo que eles veem. Eles não compreendem a profundidade do espírito da pessoa. E o mundo, a sociedade, em geral, faz esse julgamento muito superficial. O julgamento mais profundo só vem pela primeira e pela segunda voz, que é a representação de Deus. Tá? Então, finaliza o conto migalha indo com esse pastor de ovelhas para além das montanhas, e o que indicaria
uma felicidade infinita cada vez maior. Então esse é o conto Folha de Migalha. E o que a gente pode compreender por meio desse conto? Muitas das vezes nós nos preocupamos em excesso com o detalhe das coisas. Às vezes algumas pessoas mais velhas se preocupam muito em eu vou partir dessa vida e muito do que eu queria fazer eu não consegui fazer completamente ou não consegui fazer perfeitamente. Ou mesmo nessa vida ainda, né? Por exemplo, os pais, às vezes eles ficam se culpando porque não conseguiram educar da melhor forma como eles gostariam os filhos, né? Eles queriam educar perfeitamente os filhos, não fizeram isso. Ou você queria realizar alguma coisa na vida e os anos estão passando e você percebe que você não vai conseguir concluir ela, né, em vida. E esse conto, ele nos traz uma grande esperança, principalmente se você é cristão, justamente por isso. Porque as coisas boas que nós queremos fazer com boa intenção, e às vezes nós começamos, não conseguimos terminá-las, isso tem um valor eterno muito importante. E tem até uma referência bíblica também, como está escrito no livro do profeta Isaías, que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. Ou seja, as nossas melhores obras, sem a graça de Deus, sem sua misericórdia, sem sua bondade, sem seu poder transformador que aperfeiçoa todas as coisas, não servem para nada. São como lixo mesmo, né? Agora, quando nós fazemos essas coisas, esses atos bons, com boa intenção, confiando em Deus, o poder de Deus pode, né? Deus pode transformar essas coisas imperfeitas que nós oferecemos e torná-las perfeitas, torná-las suficientes, torná-las acabadas, concluídas e dar um valor eterno a elas, tá? Às vezes você se esforçou para dar a melhor educação para os seus filhos, mas você percebe que mesmo assim sua educação foi imperfeita, não foi completa que você deu para eles, mas pela sua intenção e pela sua confiança em Deus, Deus transforma essa educação imperfeita em algo perfeito, em algo suficiente, em algo que vai fazer daquele seu filho, daquela sua filha, uma boa pessoa. Uma pessoa que se converterá, por exemplo, né, ao cristianismo, pessoa que será salva. Então, as nossas obras imperfeitas e incompletas podem se tornar perfeitas e completas pelo poder de Deus. É isso que ensina esse conto, tá? Tolkien, ele estava muito preocupado nessa época que ele escreveu o conto com a sua obra, né? Por exemplo, O Senhor dos Anéis, que não havia sido publicado, e ele estava muito preocupado com isso. E um dia veio essa história, esse conto na mente dele e ele escreveu. Então é uma referência pessoal também do Tolkien, né? E depois o Tolkien teve sua obra publicada, O Senhor dos Anéis, e é uma das principais obras da literatura, da ficção, e já tem milhões e milhões de fãs, né, dessa obra, dos livros, dos filmes. Então foi algo que deu muito fruto. Então, esse conto ele nos faz refletir e nos dá uma esperança justamente sobre isso, né? Nós não precisamos se perder e se afundar em preocupações excessivas sobre a perfeição das coisas, né? Ou se culpar excessivamente porque nós não conseguimos concluir tudo o que nós queríamos, não fizemos perfeitamente todas as obras. Então, com essa confiança no poder de Deus que transforma todas as coisas, nós podemos ter paz e acreditar que as coisas que nós fizemos com o melhor dos nossos esforços
e com a melhor das nossas intenções, confiando em Deus, elas darão muitos frutos, né? Bons frutos, e têm um valor muito grande na eternidade, tá? Então, esse conto, ele te dá uma esperança e traz uma paz ao coração, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil essa reflexão sobre esse conto e que vocês possam ter paz, confiar em Deus, sabendo que as obras imperfeitas podem se tornar perfeitas e concluídas pelo poder de Deus. Então esse é o conto Folha de Migalha de Tolkien. Muito obrigado a todos que assistiram. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Curtam o vídeo e até o próximo vídeo.